A lição de hoje, ela tem como título, O Justo Viverá da Fé. E eu coloquei ali na fé, porque ao longo da lição, ele vai abordar sempre o justo. Quando o justo vive na fé, o que acontece com ele? Né? E a fé é algo que tem que permear a nossa vida nesses dias que nós estamos vivendo. Porque são dias difíceis, são dias complicados, de insegurança, mas nós temos alguém a quem nos apegar de fato e de verdade, que é Deus. E é essa fé que tem que nos alimentar, que tem que nos guiar. Então, quando o justo vive na fé, o que acontece com ele? Pode passar, Simone? Passou? Não passei, você aqui não apareceu antes. Eu falo, problema aqui é esse. Vamos ver se a gente consegue ver os slides. Não tá indo? Mas quando eu estava aí contigo foi. Só quem tá. Não tá. Eu não vou, não. Bom, quando o justo vive na fé, algumas coisas acontecem com ele, né? Algumas situações são revertidas, algumas dificuldades da vida são vencidas por conta dessa fé. Na Bíblia, nós temos alguns homens que pela fé, homens e mulheres, né, que pela fé venceram obstáculos, que seria o caso de Abraão, que seria o caso de Jonas, o caso de Ana, né, a mãe de Samuel, o caso de Sara com Isaac, e o caso de outros personagens bíblicos que tiveram sua vida marcada pela fé. Elias, né, que também teve sua vida marcada pela fé, e por conta da fé desses homens e mulheres, o extraordinário aconteceu. Não é correto? Nós vemos, por exemplo, Sara com 90 anos dar à luz Isaac. Nós vemos Elias orar depois de 3 anos e meio sem chuva e cair água e consumir aquele holocausto. Nós vimos Jonas sendo engolido por um peixe preparado por Deus, previamente por Deus. Ali, será capaz de... E depois de 3 dias, ali orando e entendendo que estava errado, ele ora e Deus então dá a ele uma outra oportunidade. Ana foi mãe de Samuel, era estéril e assim vai. Então, quando o justo vive na fé ou da fé ou pela fé, ele será capaz de... E vamos ver aí quais são as situações que ele pode enfrentar. Vê se consegue passar, Simone. Isso. Primeiro, compreender o que na vida dele? A presença e a ação do Espírito Santo nele. Quando o justo vive na fé, ele consegue compreender a presença e a ação do Espírito Santo na vida dele. E o que a ação do Espírito Santo faz em nós? Já que viver é ter a compreensão de que não vivemos por nós mesmos, mas vivemos em Cristo. Então, quando nós entendemos a presença do Espírito Santo em nós, nós somos capazes de cultivar esses sentimentos aí. Nós temos aí o quê? A alegria, o amor, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a amabilidade. E isso é o quê? É o fruto do Espírito. Só tem isso quem é cristão, quem se converte. O homem natural, o ser humano natural, não consegue desenvolver isso.
porque os seus sentimentos estão baseados numa vida que ele leva aqui. E aqui nós estamos cheios de intercorrências. Um dia nós acordamos muito bem e o outro dia já não estamos tão bem. Um dia estamos muito animados, o outro dia já estamos meio abatidos. Então, é o normal do ser humano sem Cristo. Mas quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e nós vivemos não dando vazão à natureza carnal, aí então nós conseguimos cultivar. E a alegria, hoje na Kombi a gente estava falando, a alegria do Senhor, que já disse Neemias lá no livro dele, a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força, é o que nos impulsiona, é o que nos conduz, é o que nos ajuda a andar, é o que nos fortalece, é o que tira um sorriso do rosto em meio à dor, é a alegria que vem do Senhor. O amor que vem dele é o que cultivamos entre nós, é o que nos leva a pregar a palavra para quem nós nunca vimos, é o que nos leva a orar pelas pessoas quando estão em dificuldades, e assim vai. É o fruto do Espírito Santo em nossa vida. E quando nós nos predispomos a viver assim, nós vamos fazer aquilo que Paulo falou aos Gálatas. O que ele falou lá no capítulo 3, verso 5? Está na revista. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? O que Jesus está aqui, o que Paulo, trazendo aquilo que Jesus disse para ele, está dizendo os preceitos da lei já não interessam mais. Aquele jovem rico, quando ele se aproximou de Jesus, ele estava preso ao legalismo da lei. Porque Jesus falou para ele, tu conheces os mandamentos? Ele, sim, Senhor, eu os observo desde sempre. Não matarás, e foi falando. E Jesus então disse para ele, então abandona tudo isso. Abandona, não no sentido de não cumprir mais, não é isso, mas de não ter aquilo como o seu parâmetro de vida, e vai, e a gente conhece a história. E ele não quis, porque ele estava preso ao legalismo. E o que Paulo não queria que os Gálatas fizessem era retornar aquilo que os judeus queriam continuar exercendo. Ou seja, circuncidar era ruim? Não. Foi dito lá no início, mas não como meio de salvação. E assim, outros ritos judaicos. Lavar as mãos era ruim? Claro que não. Hoje a gente vive de lavar a mão. Toda hora você lava a mão. Chega da rua, lava a mão. Sai do ônibus, passa álcool em gel. Chega no trabalho, lava a mão. Vai comer, lava a mão. Acaba de comer, lava a mão. Bota a máscara, lava a mão. Tira a máscara, lava a mão. E assim é. Era ruim? Com certeza não. Mas também não era meio de salvação. Lavar os pés, botar água para lavar os pés do visitante era ruim? Com certeza não. A Palestina era um lugar seco. As pessoas andavam no meio daquela areia. Chegavam na casa dos outros com os pés sujos, imundos. E havia o hábito de oferecer água para lavar os pés, para ungir a cabeça. Era ruim? Não, mas também não era meio de salvação. E os judaizantes, eles estavam pregando esse evangelho aos Gálatas, depois que Paulo saiu. E aí Paulo então vai dizer, não foi, não é assim. Vamos voltar para o que foi dito anteriormente. Então a natureza carnal não pode prevalecer quando o justo entende a ação do Espírito Santo sobre a vida dele. Por quê? Porque temos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo também nos conduz, nos dizendo aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos melhorar. Porque é através do Espírito Santo que nós ouvimos uma mensagem e compreendemos o que Deus quer falar para nós. Passa mais um, Simone, por favor. Também, quando o cristão vive na fé, ele consegue entender que a verdadeira obediência é o quê? A verdade do Evangelho. Os Gálatas, eles estavam se corrompendo por palavras agradáveis. Eles estavam se corrompendo
por aquilo que era mais fácil fazer do que se submeter ao senhorio de Cristo. Então Paulo vai dizer assim lá em Gálatas 3:1, ele vai dizer, olha, ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ali está, conversas envolventes, propostas mirabolantes, conquistas sem esforço, emoções compradas. O inimigo tenta roubar, matar e destruir. Porque isso é o que o mundo oferece para nós. Isso era o que os judaizantes ou os outros doutores que foram depois de Paulo estavam falando aos Gálatas. Para que eles ouvissem aquilo ali. Era muito mais fácil lavar a mão do que viver uma vida cristã autêntica. Era muito mais fácil lavar os pés, era muito mais fácil se considerar sem o compromisso com a vida nova que Paulo havia proposto quando pregou Jesus crucificado. Passa aí mais um, Simone, por favor. Não, deixa esse daí. Então nós podemos ver que Paulo, os Gálatas foram fascinados. A palavra que Paulo usa aqui significa ilusão, conduzida pelos aspectos sensoriais. Foram influenciados pela audição e pela visão. O que não é muito diferente hoje. Precisamos tomar cuidado hoje se vivemos pela fé. Porque a audição aí, quando a gente está vendo o quê? Aliás, ouvindo, né? A audição, ouvir muita coisa. Quando nós ligamos a televisão, lemos um jornal, vemos um filme ou uma revista, nós ouvimos tantas coisas que não condizem com a palavra de Deus, mas é o que está chegando, é o que está entrando de uma forma em quantidade, como se fossem valores espirituais. Aquilo que nós vemos também, mas nós temos que nos prender ao que a Bíblia diz para nós. O que a Bíblia fala? Nós devemos ouvir de tudo, mas fazer o quê? Reter o que é bom. Para termos a capacidade de discernir o que é bom, precisamos da ação do Espírito Santo em nossa vida. Sem ele, não vamos saber o que é bom de fato. Porque o que é bom, no parâmetro humano, é o que agrada à carne. Isso é o que é bom no contexto humano. Mas nós sabemos que o que é bom no contexto espiritual é o que agrada a quem? A Deus. Mas os Gálatas, eles estavam ouvindo coisas que agradavam a eles, estavam vendo coisas que agradavam a eles e estavam se deixando influenciar. Aí hoje, dependendo do preço, dependendo da vantagem, dependendo das circunstâncias, das conveniências, será que nós trocamos a verdade da palavra pela mentira? Será que hoje nós estamos dando ouvidos? Porque Paulo, ele fala a Timóteo, um jovem pastor a quem ele orientava, bem como a Tito, ele fala para não ouvir fábulas. Bom, se ele falou isso é porque já existiam as fábulas, já existiam os contos, já existiam as histórias. E ele falou também para não dar ouvidos às mulheres mexeriqueiras. Ele vai falar isso em outras palavras. Então Paulo diz, vamos ouvir e ver aquilo que agrada, aquilo que traz saúde ao nosso corpo espiritual, à nossa vida espiritual. Porque esse corpo aqui, para ter saúde, ele precisa de quê? De muitas coisas. Tomamos remédio, eu não, mas muita gente toma remédio para pressão, outros tomam para diabetes, outros tomam para hipertensão, eu tomo para tireoide, outros tomam para, sei lá, N coisas. É a saúde física. A saúde emocional, muitos fazem terapia, estão em consultórios de psicólogos, tomam remédios antidepressivos, é a saúde emocional. Mas a saúde espiritual não depende de nenhum desses quesitos.
Não depende de uma pílula. Não depende de uma boa conversa com um psicólogo. Depende da minha comunhão com Deus. Depende do meu desejo de estar aos pés dele. E é claro que todos esses são elementos ajudantes ou coadjuvantes, mas não resolvem sozinhos, não podem resolver. Embora nós precisemos deles em muitas situações, mas nós precisamos do principal, que é Deus. E os Gálatas, eles estavam esquecendo disso e estavam se deixando corromper por aquelas propostas daquele momento. E aí Paulo, inclusive eu ouvi um vídeo de um historiador, de uma pessoa que estuda muito, e ele falou o seguinte: Paulo não usou as palavras insensatos, que é uma palavra para a gente até suave. Ele com certeza foi bem mais enfático quando ele chegou para cobrar dos Gálatas aquela posição. Ele deve ter chegado, ainda que ele tenha usado a palavra insensato, que muitas palavras no original não condizem com as nossas em português, mas com certeza ele falou num tom muito o quê? Muito enfático, não é? Vocês, por que vocês estão voltando? Por que vocês estão dando ouvidos? Ainda que um anjo voltasse para pregar outro evangelho, vocês não têm que aceitar. Ele chegou para os Gálatas falando assim: ó insensatos, talvez a gente pudesse até colocar uma palavra mais grossa, ó estúpidos, no sentido de deixar rápido demais aquilo que aprenderam e entrar rápido demais em outro ensinamento. Muitas vezes na igreja as mensagens são preparadas, o pastor, o educador, o professor trazem palavras de Deus, palavras do Espírito Santo, palavras vindas dos céus para nós. Nós escutamos aqui, absorvemos aqui, quando chegamos no portão já esquecemos tudo. E aí volta tudo de novo. Aí volta o medo, aí volta as histórias, aí voltam as conversas, e aquilo que Deus falou aqui ficou esquecido. É o que nós devemos trabalhar para não esquecer. A novidade e o modismo têm atraído muita gente e tem levado outros a traírem a verdade. E o que é a verdade? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Não basta alguém falar que tem fé. É preciso conhecer o conteúdo dessa fé. Eu tenho uma vizinha para quem eu sempre falava, e agora nem tanto, porque a gente não pode ficar se visitando, mas eu falava muito de Jesus para ela, estou sempre orando por ela, ia lá na casa dela várias vezes, lia a Bíblia com ela, orava com ela, e ela sempre falava para mim: Neuralva, eu tenho uma fé. Eu tenho fé, mas é uma fé que não tem compromisso com a vida cristã. É uma fé que não tem compromisso com a obediência. Ela continua sendo a pessoa que sempre foi. Então essa fé, ela não é bastante. Porque a fé tem que ser fundamentada em quê? No Filho de Deus. Então Paulo vai lá e fala aos Gálatas, né? Vocês não têm que dar ouvidos, vocês não têm que aderir ao que está sendo falado agora. Então, será que estamos dando mais importância às coisas da carne, como bens, lazer, alimentação, recursos materiais e tantos outros? Se eu disser que está errado termos uma casa de praia, eu é que estou errado. Se eu disser que está errado gostarmos de ir ao shopping, ou gostarmos de ir à praia, ou gostarmos de viajar para lugares paradisíacos quando temos condições, eu é que estou errado. Mas se tornarmos isso prioridade em nossa vida, aí estamos errados. Aí sim haverá o erro, porque estamos trocando os valores. Deus precisa ser o primeiro lugar sempre em nossa vida. Mateus 6,33 está escrito isso com todas as letras: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tirar férias é pecado? Viajar nas férias? Claro que não.
mas viajar o ano inteiro, deixar Jesus, a igreja, sempre para depois, aí sim está errado. E Paulo está advertindo aos Gálatas que não fizessem isso. Também, se o cristão vive na fé, ele é capaz de entender a importância do resgate da maldição da lei. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Vamos ver, ali não dá para ler direito, aqui dá para ler melhor. O que é uma pessoa maldita? Que está sob o jugo da lei? Ali diz o seguinte, ó, maldito, detestável, danoso, nocivo, prejudicial, cruel, perverso, desumano, entre outras coisas. Mas quando Jesus veio e morreu ali na cruz, ele mudou esse quadro. Ele virou. E aí então ele nos fez o quê? Justos. Ele quebrou a maldição da lei para nos tornar justos. E justo ali, olha, justo que julga retamente, procede segundo a equidade, reto, íntegro. Esse é o justo. Coisa que não temos condições de sermos sozinhos. Porque, irmãos, tem um livro chamado Moralidade e Consciência. Não sei quem já viu esse livro, nem quem já leu. Um livro antigo. E ele coloca a gente no dia a dia. Mas no dia a dia mesmo. O autor põe a gente naquelas questões mais cotidianas, mais diárias, para ver que nós sozinhos não temos condições de ser justos. Porque você fala o que às vezes não deve, já perdeu a justiça. Você age de uma forma que não deveria, já morreu ali a justiça. Você faz algo, já morreu ali a justiça. Mas pela cruz, no Calvário, pelo sacrifício de Jesus derramado ali pelo sangue derramado ali no sacrifício, ele se tornou maldito por nós. Por que maldito? Porque a cruz era só para os piores bandidos. Era a morte mais humilhante que tinha na época. Os malfeitores. E eles eram expostos ali fora da cidade para que todos que passassem pudessem ver e dizer: eu jamais quero estar aí, então não vou fazer isso. Jesus se submeteu a essa morte. Passa aí, Simone, por favor. Agora, temos a questão do bode expiatório, porque quando o cristão vive na fé, ele é capaz de entender que a lei é boa. A lei é boa. Aí nós vimos agora, a lei trazia maldição. Em que sentido? No sentido de que não temos como cumpri-la sozinhos. Não há. Ninguém vive a lei o tempo todo, ninguém consegue. Então Cristo veio, se tornou o nosso aio. O que é o aio? Paulo fala da lei como aio. O que é o aio? O aio era o pedagogo, era o professor, era aquele que ensinava a criança. Era aquele que levava à escola, era o responsável pela educação daquela criança. Só que quando aquela criança atingia a maior idade, ele não precisava mais daquele professor para educá-lo, ele já estava educado, ele já era uma pessoa com valores formados. Então, a lei ou o aio era aquele que iria conduzi-lo para uma vida adulta. A lei como aio é aquela que nos ensina, que nos conduz a Cristo. Aí nós temos... Vamos abrir a Bíblia lá em Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Vamos ver aí o que a lei falava.
Porque a lei, ela não traz sobre nós a justiça, mas o sacrifício de Cristo traz e nos torna justificados. E aí vamos ver o que é uma pessoa justificada. Levítico 16, nós vamos ler de 1 a 10. Cada um lendo um versículo. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo juntado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: disse a Arão teu irmão, não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho, sagrada que terá as calças de linho sobre a pele. Cingido com o cinto de linho, e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, e então as vestirá. Da congregação. Moisés a seguinte lei para o dia do perdão. O povo de Israel entregará a Arão 2 bodes para a oferta para retirar a pecado, e um carneiro para a oferta que será completamente queimado. Que versículo você leu, Laura? Mas Levítico 16? É Levítico 16? Está diferente. Então é a versão dela que é bem diferente. 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. 8. Lançará a sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte, para bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Ok, essa era a lei. Parte dela, né? Parte dela, porque quando a gente lê o livro de Levítico, a gente encontra um monte de rituais da lei. Mas hoje eu me prendi só a um pouquinho. Essa era parte da lei. Eles pegavam os 2 bodes, tiravam a sorte, e aqueles sobre quem recaíssem os pecados eram mandados para longe. Aí nós vamos ver, esses bodes apontavam para quem? Quem iria assumir todos os nossos pecados? Jesus. Né? Era Jesus. Então a lei, ela serviu nesse sentido, ela foi muito boa. Primeiro ela deu norte. Porque como o povo de Israel era um povo como todos os outros, Deus precisava ensiná-lo a andar como ele queria que ele andasse. Então Deus vai e, diferentemente dos outros povos, cria leis divinas. Porque os outros povos tinham leis dos homens. Os reis faziam o que queriam. Se mandavam matar por diversão, se queriam prender só porque gostavam, ou, enfim, eram homens tiranos, perversos, cruéis, mas que tinham autoridade para isso dada pelos homens. Mas aí Deus vem e traz uma lei divina. Nós encontramos isso lá nos 10 mandamentos, nós encontramos isso lá no livro de Levítico, quando ele delineia a lei toda em vários aspectos, que nós não vamos nos deter aqui. Mas a questão aqui é, Jesus estava sendo apontado como aquele que viria para nos libertar, para assumir os nossos pecados. E graças a Deus que nós tivemos Jesus, que nós temos Jesus, porque Ele veio e nos libertou das garras da lei. Não há por que o novo carregar sobre si coisas velhas, consequência da antiga dispensação. Não podemos cometer os mesmos erros dos Gálatas.
O sangue de Jesus derramado ali na cruz é mais poderoso do que qualquer tipo de maldição. É interessante que quando a gente lê a Bíblia, eu sempre digo isso porque acontece isso comigo. A gente lê a Bíblia e 2, 3, 4 páginas está encerrado o assunto. Nós lemos. Mas quando você vai pensar o que realmente aquilo significou, aí você entra no sofrimento de quem passou por aquilo ali. É o caso de José. A gente lê que ele foi vendido pelos irmãos, que ele ficou na casa de Potifar, que ele foi tentado pela mulher de Potifar, que ele ficou na prisão, uma prisão dos melhores, não era a pior da prisão, porque ali ele se tornou chefe daqueles presidiários. Depois nós lemos que José foi à presença de Faraó, desvendou o sonho e se tornou governador. Maravilha! Beleza, história bonita, não é mesmo? Mas e o caminho de Canaã até o Egito? José sendo levado como escravo, apanhando. E lá ele vendido na casa de Potifar. Ele se destacou porque ele sabia ler. O pai dele ensinou ele a ler e a contar. Então ele tinha uma formação melhor do que os demais. E ali ele se torna chefe, mas aí por conta da mulher de Potifar ele vai parar na prisão. Bom, prisão boa ou ruim é prisão. Certo? Ele sendo chefe ou não, ele estava numa prisão. E ali ele desvenda os sonhos, depois ele vai à presença de Faraó. Mas se a gente for entrar um pouquinho na pele de José, a gente vai ver que foram momentos muito sofridos. Ele só foi rever o pai dele quase 30 anos depois. E Jacó, o sofrimento de achar que o filho estava perdido todos aqueles anos, estava morto. E lá no Novo Testamento nós lemos a história de Maria Madalena, que vai falar o quê? Um versículo fala de Maria Madalena, fala que era uma mulher atormentada por 7 espíritos. E aí a gente para pensar, o que é uma pessoa atormentada por um espírito maligno? Imagina por 7. Mas o sacrifício de Jesus veio para nos libertar de todas essas amarras de Satanás, todas essas amarras do diabo e nos tornar livres. Então, o sangue de Jesus, nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo e de toda a maldição da lei. Passa o próximo, deixa eu ver se tem ainda a ver com o que eu estou falando. Conseguiu, Simone? O próximo? Isso, Cristo versus a lei. Aí nós encontramos lá no Novo Testamento, lá nos livros de João, no capítulo 1, versículo 29, o clímax da história. Quando nós vemos João Batista dizendo o quê? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali Jesus na cruz, dá para ver só um pouco, mas temos Jesus ali na cruz, e o Cordeiro, que seria o animal lá do Velho Testamento, sendo convergido agora para o Senhor Jesus, Filho de Deus, que veio em nosso lugar. Mas os Gálatas esqueceram isso rápido demais. Os Gálatas deixaram isso para trás com muita sede. E aderiram ao novo, que era um novo velho, porque eram as práticas judaizantes, que para nada servia, a não ser para mantê-los o quê? Presos lá na lei. Que não tinham como salvá-los, tinha apenas como mantê-los em uma rédea, mas não ia trazer para eles o benefício da vida eterna. E nós temos o justificado. Volta aí, Simone, por favor. Porque Cristo nos tornou justificado. E o que é o justificado? Aquele que teve, o quê? Dá para ler? Aquele que teve provada ou reconhecida a inocência, reabilitado, isento de responsabilidade, desculpado, legitimado. Aí nós encontramos Romanos 5 dizendo o quê? Pela fé somos justificados, ou seja, somos perdoados. Já não temos mais
a responsabilidade, claro, quando nós nos policiamos para não vivermos no pecado. Porque o apóstolo João, lá na carta dele, 1 João 4, ele vai dizer isso. Na primeira carta, vários versículos, ele vai dizer: aquele que é filho de Deus não vive no pecado. É a tradução mais moderna e mais de acordo. Não tem prazer no pecado. Pode passar, Simone. Então aí nós vemos o bode expiatório pregado lá na lei, que eles tinham que ir lá e oferecer como sacrifício, que eles tinham que ir lá e derramar o sangue. Agora não era mais necessário, porque o Jesus já estava entre nós. Pode passar, Simone, por favor. Isso. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que nos liberta, que tira o pecado do mundo, que transforma a vida de qualquer pessoa. Então, comparando o aio com a lei, Paulo diz que a lei precisa ser vista e entendida desta forma. Que forma? Aquela que conduz a Cristo, que vai nos conduzir a Deus. Que a lei nos ensina algo, a lei nos conduz à fé, desde que nós não vivamos de hábitos e rituais, sem uma comunhão com Deus todos os dias. Muito bem. A lei teve seu propósito de conduzir, de mostrar a revelação plena e maior que é Jesus Cristo, que nós estamos vendo ali. Na maturidade, não precisaria mais do aio. Nós não precisamos mais da lei. Já estamos maduros, ou pelo menos devemos ser maduros espiritualmente. A lei já teria cumprido a sua tarefa. Agora cabe a nós cumprirmos a nossa, que é viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensina. Muito bem. Pode passar, Simone, por favor. Simone, pode passar, por favor. Oh, meu Deus, hoje está difícil. Quando o justo vive na fé, ele é capaz de entender a condição dele de igual no reino. Olha, isso aí é complicado. Para muita gente é complicado. Aí Paulo diz lá em Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E aí quando nós vivemos na fé, nós entendemos que no sangue de Cristo Jesus somos irmãos. O que nos faz irmão de alguém? O sangue, não é? Você pode dizer o que? Olha, fulano é minha irmã de sangue, ou seja, nasceu da mesma mãe, do mesmo pai, ou só da mãe ou só do pai, mas carrega o que? O sangue. Não é aquele sangue que está ali, correndo nas veias. E isso faz com que nós tenhamos por aquela pessoa o quê? Um amor, um apreço. Quando em família, quando alguém passa dificuldade, os outros familiares não se juntam para ajudar? Pelo menos deveria ser assim. Se juntam para ajudar? Porque é o sangue. Agora mesmo com essa pandemia, filho separado de pai por conta do Covid e distante, e agora é Dia dos Pais, as pessoas estão vendo com outros olhos, porque o que não valorizava até então está valorizando agora, porque ficou distante, porque não tem aquela coisa de todos os dias ver. O sangue corre. E espiritualmente, qual é o sangue que corre em nossa veia? O sangue de Jesus. Então somos irmãos. Somos irmãos. E aí não existe etnias. Somos irmãos de qualquer um, porque Paulo vai falar, não há judeu, não há grego. Porque os discípulos, os apóstolos, ainda tinham algumas ressalvas com os gentios. E aí Paulo vai dizer, não existe. Estamos todos lavados pelo sangue de Jesus. É o sangue dele que corre em nossa veia espiritual. Também denominações. Não vou entrar no mérito das que são sérias, das que não são.
O que Paulo diz é que somos o corpo de Cristo. Então, aquele que prega Cristo na sua vida cristã, na sua sinceridade, independente da placa, é meu irmão. É meu irmão. E aí nós vamos para a alegoria que Paulo faz com o corpo humano. O pé, a mão, o olho, o nariz, cada um com a sua função, mas todos no mesmo corpo, todos trabalhando para que aquele corpo funcione. E assim também nós, quando vivemos na fé, no Filho de Deus, nós entendemos que somos iguais diante de Deus. Cristo desfaz todas as diferenças. Ele desfaz todas as coisas que nós achamos que estão erradas ou corretas, e ele nos mostra como agir. A cruz de Cristo desfaz toda inimizade e separação entre o homem e Deus, mas também entre o homem e o homem. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então não há melhor nem pior. Somos iguais. E a Bíblia ainda nos conclama a levarmos os problemas uns dos outros. Como? Em oração. Eu não posso assumir o problema da Luciane, que ela tem na casa dela, com a escola ou com qualquer outra coisa. Não, o problema é dela. Eu não vou trazer para mim, porque eu não sou a Luciane, não é a mesma situação. Mas quando eu orar por ela, quando eu me ajoelhar, quando eu me lembrar, eu estou trazendo para mim também esse problema. Isso é ser unido. E Paulo vai dizer também, lá em Colossenses, suportai-vos uns aos outros. O que é suportar? Não é suportar de, eu tenho que aguentar, não, é de dar suporte, é de ajudar, é de orar, é de segurar o outro quando ele precisar. Não sei se tem mais alguma, vê se tem mais alguma, Simone, acho que não tem. Não, Aí como viver então pela fé? Como conseguir viver pela fé diante de todos esses desafios? Nunca deixar que a racionalidade suplante a fé. Nós temos ali alguém coçando a cabeça, fazendo N perguntas. Deus existe? Mas se Deus existe, por que as crianças morrem de câncer se elas não têm consciência ainda de pecado? Se Deus existe, por que tantas pessoas? Se Deus existe, por que essa pandemia? Enfim, são questionamentos racionais que não podem dirimir a nossa fé. Nós temos que ir para a Bíblia e entender o que Deus quer de nós. Entender pela fé. Lá no Velho Testamento tem aqueles povos, e tem um livro chamado Quando Deus Mandou Matar. Eu já li esse livro, não sei quem já leu. Quando Deus Mandou Matar, porque a gente olha, parece cruel. Você não pode pegar despojo da cidade, mata todos, desde a criança de leite até os animais. E aí você olha isso e fala, nossa, mas que Deus cruel esse, que Deus terrível. Mas havia um porquê, havia uma razão para isso. E se nós lemos apenas a Bíblia e não nos projetamos para entender o contexto daquilo ali, aí nós vamos para a racionalidade e a nossa reação é rejeitar. Porque somos mais justos do que Deus. Se dependesse de mim, aquela criança não estaria com câncer. Se dependesse de mim, aquela família não passaria necessidade. Se dependesse de mim, aquele trabalhador braçal lá do campo que trabalha com carvão, que trabalha com coisas que ganha 2 centavos por quilo, não ganharia isso. Então eu sou mais justa do que Deus. Esse é o lado racional. Mas aí eu me coloco na minha condição de ser humano, que depende completamente dele, e eu mudo a minha postura. Deus é Deus, e não importa o que houver, ele continua sendo Deus. Outra coisa, como viver pela fé ou na fé, não é? É desenvolver a constante dependência de Deus. E ali nós vemos um bebê na palma da mão do pai. Ali é uma mão masculina, mão grande assim, mão masculina. Aquele bebê está ali, é como nós deveríamos estar. Porque a Bíblia nos diz lá no livro de Isaías que nós estamos gravados aonde? Na palma da mão de Deus. O que isso significa?
A palma da mão é uma coisa que está sempre em contato conosco. Nós estamos sempre olhando. Lavamos as mãos, botamos um anel, fazemos a unha. Quem não faz unha porque é homem, mas corta, alguns botam a base só para ficar com a unha limpa, bonita, ou seja, a nossa mão está em constante contato. E Deus está sempre olhando para nós. Mas nós temos a tendência de querer viver da nossa própria maneira. Só que aí nós quebramos a cara, porque tem coisas que a gente não controla. Essa pandemia, por exemplo, quem esperava por ela e quem pode controlar? Ninguém. Quando você está muito bem, você tem uma vida maravilhosa, regrada, e de repente você vai ao médico, o médico diz, olha, você está com isso. E aí? Vai fazer o quê? Vai orar. Senhor. Aí nós reconhecemos o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo. Você deita para dormir. Durante o tempo que você está dormindo, você está inconsciente. Quem é que te ajuda a acordar no dia seguinte? É Deus. É Ele que ajuda. Mais um, Simone, por favor. Também outra forma de viver pela fé. Realizar e promover as boas novas da salvação. Pregar o Evangelho. Porque as pessoas precisam saber para onde elas estão indo, se não tiverem alicerçados em Cristo. As pessoas precisam saber que a religião não salva, por mais perfeita que ela pareça ser. As pessoas precisam saber que só em Cristo há salvação. E quando eu vivo pela fé, eu vou pregar. Eu não sei se aquela pessoa vai se converter e nem cabe a mim saber isso. Isso é coisa de Deus. Cabe a mim pregar e orar, e Deus, através do Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, fará a obra final. Uma outra forma de viver pela fé. Mais um, Simone? Isso. Promover como compromisso inegociável a obediência à verdade do Evangelho. Ali nós temos o oleiro. A gente conhece esse texto de Jeremias 18, sabe? De cor. Mas muitas vezes não temos a condição de praticar isso. E o oleiro, ele na mão do... Aliás, o barro na mão do oleiro, ele não é nada. Ele é aquilo que o oleiro quiser. Se o oleiro quiser uma jarra, vai fazer uma jarra. Se quiser um prato, vai fazer um prato. Se quiser uma bacia, vai fazer uma bacia. Se quiser um jarro ornamental, vai fazer o jarro ornamental. É ele que decide o que ele quer daquele barro. E nós somos esse barro, mas muitas vezes a gente não quer ser moldado pelo oleiro. E aí a gente quer ser o que a gente quer. Eu quero ser aquele vaso que fica na mesa de uma pessoa rica. Ali. Mas não é isso que Deus planejou. Deus quer que eu seja um vaso que vai na casa de uma pessoa simples. E ali eu vou trazer uma palavra. Também temos ali uma pessoa em atitude de completa submissão e adoração a Deus. Ali ele está reconhecendo, ela, como pessoa, está reconhecendo, eu dependo de ti, eu preciso de ti. Então, nós podemos ver, a fé nos faz convergir para a igualdade, seja social ou espiritual. E viver pela fé é colocar em prática essas situações. E agora, encerrando, eu gostaria de ler para vocês um pouquinho sobre essa questão da união, né, que foi o slide anterior. Uma meditação do Pão Diário vai nos dizer o seguinte: todos os cristãos agora são membros da família de Deus. Juntos devemos crescer para sermos santuários dedicados ao Senhor, com o Espírito Santo habitando em nós e dentro de nós, habitando entre nós, e dentro de nós. No entanto, infelizmente, os cristãos voltam a erguer muros entre si. E por isso Paulo diz: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em vez de construir muros, trabalhemos para derrubar aquilo que nos separa, que o mundo veja que realmente somos da mesma família. A família de Deus, irmãos
em Cristo Jesus, com o sangue dele correndo em nossas veias espirituais. E que Deus nos abençoe. Vamos orar encerrando essa lição. Vou convidar alguém que sinta o desejo de orar agora, que ore, encerrando nesse momento a lição 3. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te somos, Senhor. Estás na tua casa, contemplando tudo, ó Pai, que te obrigado, Senhor Deus, pelo filho. Abençoe todos os pais, abençoe todos os teus servos, graças pela paz da fé. Eu estou grato a ti, porque o Senhor colocou tua mão sobre a vida da minha irmã, e a abertura que ela veio. Muito obrigado, Jesus, por todos os irmãos presentes. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão em casa. Graças estão por bons, Senhor. Tenha a tua misericórdia sobre a terra. Eu te oro e te quero. Perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém.